Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias, hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história do Aikido. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do The King of Fighters 2002, é um jogo que foi relançado esse ano, 2015, é uma versão, e eu resolvi trazer ele para contar a história do Aikido. Vou escolher os personagens que representam essa arte marcial fascinante, enquanto a gente vai para o que interessa, que é a história do Aikido. Bom, eu não tenho aí uma experiência muito grande com Aikido, porque eu não fui praticante de Aikido, mas eu pratiquei sistema, uma arte marcial russa, com um grande mestre de Aikido. E isso me deu uma visão bem ampla sobre essa arte marcial, e como eu sou bem curioso, consegui aprender bastante movimentos de Aikido e posso dizer para vocês com certeza que é uma arte marcial fascinante, que prende você, e além de uma arte marcial, ela é um estilo de vida. Com certeza todos os praticantes de Aikido têm como o Aikido não só uma arte marcial, mas como um estilo de vida. O que mais me interessou nessa arte marcial é que ela é uma arte marcial que não utiliza de ataque, mas sim de defesa, e utiliza a própria força do adversário para que você possa se defender. Isso é uma coisa totalmente original. Para contar um pouco da história do Aikido, eu vou ter que contar um pouco da história de Morihei Ushida, que é tratado como o grande sensei por muitos, ou o pai do Aikido. A palavra Aikido ela é formada por 3 kanjis japoneses, mas ela pode ser melhor traduzida como o caminho harmônico da energia vital, alguns dizem a harmonia do universo, a harmonia da natureza ou a arte do não combate. Morihei ele nasceu em 14 de dezembro de 83 em Tanabe, que é uma província de Wakayama, e ele foi o 4º filho mais velho de Yoruko Ueshiba. Yoruko era um grande samurai, senhor de fazendas, tinha um grande prestígio e também era o conselheiro do vilarejo onde eles residiam. A mãe de Morihei também era uma pessoa muito influente, o nome dela era Yuki Itokawa e ela vinha de uma família de senhores de terra de descendência nobre. Morihei ele nasceu prematuro, já um pouco debilitado na sua saúde, mas isso aí não foi nada de agravante para a vida dele, já que Morihei cresceu e se desenvolveu muito bem, e aos 13 anos ele já tinha se formado no colegial. Era uma pessoa muito ligada à cultura, ao intelecto e ao espiritual. Ele se formou no seu ensino médio na escola Abacus, e depois dele se formar ele já começou a trabalhar em um escritório de impostos na cidade de Tanabe. Mas Morihei era uma pessoa que era muito proativa, queria mudar, não conseguia parar. O negócio dele era inovação e ele tomou algumas decisões que fugiam muito daquele sistema vivido por todos os cidadãos, principalmente os japoneses, muito sistemáticos. Ele se demitiu do seu emprego por volta de 1902 e ele se juntou a um movimento popular contra uma legislação pesqueira. Então ele voltou para Tóquio com o objetivo de recomeçar e ele abriu seu primeiro negócio. Começou a empreender ali em Tóquio. Primeiramente começou a vender materiais escolares. E foi lá em Tóquio que Morihei teve o seu primeiro contato com as artes marciais. Ele treinou Jujutsu, ele treinou Kenjutsu e também se casou com Hatsu Itokawa, que era uma amiga de infância dele. Bom, devido à volta que ele teve para Tanabe, ele acabou perdendo um pouco o contato com as artes marciais. Mas, ao mesmo tempo, foi lá que ele retomou e foi num período da vida dele, que foi o período do militarismo, da sua servência militar, que ele treinou com Yagu Ryu, o Jujutsu, no dojo de Masakatsu Nakai, na escola de Goto. E isso foi por volta de 1907. E ele continuou treinando até ser dispensado do exército. E depois ele voltou para sua terra novamente, para Tanabe. Serviu em Tóquio, voltou para Tanabe. Bom, depois disso tudo, Morihei decidiu retornar para a fazenda da família e começou a participar da vida política. Ele tornou-se líder da associação dos jovens locais e durante todo esse período o pai de Morihei ele propôs para um judoca
que era o Kiyoshi Takaki, que treinasse Morihei. Então Morihei começou a treinar judô com esse grande mestre e foi tomando muito gosto pela arte marcial, foi treinando cada vez mais e, vamos dizer assim, mergulhou aí de cabeça, né, nos treinamentos. Morihei continuou na ilha por mais ou menos aproximadamente 3 anos. Ele se envolveu em diversas atividades e lá foi que a sua filha nasceu também, né? E morando lá, Morihei começou a se interessar por outra coisa, que era um plano governamental ao qual era para povoar uma ilha, a ilha de Hokkaido, e ele contou com o apoio de vários jovens, ao qual ele mesmo recrutou. Morihei sempre teve proatividade e vontade de mudar as coisas para melhor. Ele se tornou o líder desse grupo. Esse grupo era chamado de Kinshu e ele era constituído por aproximadamente 54 famílias. Ele viajou para Hokkaido e se estabeleceu em Shirataki. Mas para povoar aquele pequeno local chamado Hokkaido, não era tão fácil devido ao vilarejo ser um terreno selvagem e ter um clima bem difícil, o que teve que ter muita força de vontade e muita perseverança daquelas pessoas. Mas apesar de tudo, o grupo, que era chamado de Kinsho, obteve sucesso na implementação de várias atividades, como o cultivo de menta, criação de cavalo, produção de leite e também da abertura de uma indústria madeireira. Morihei ele fez mais do que o possível para assegurar o sucesso de todas as suas empreitadas e ele iniciou depois disso vários outros projetos, né, que incluíram construção de uma rua comercial em Shirataki, melhoramentos nas moradias e a fundação de uma escola primária. Morihei, uma pessoa também muito aguerrida e inteligente. Mas foi graças ao seu lado espiritual que o Ueshiba conseguiu a grande entrada de vez para o mundo marcial. Bom, ele conseguiu prestígio na sociedade e grande reconhecimento por grandes políticos e elites militares. O seu grande mentor foi Onizaburo Deguchi, ao qual mostrou todo o caminho espiritual ao Ueshiba e também o introduziu à sociedade de forma que veio influenciar o crescimento do Aikido gigantescamente. Pois o Ueshiba contou com apoio financeiro, apoio moral e contou com grandes alunos que com os anos criaram seus próprios estilos de Aikido. Dado isso, começou-se uma grande proliferação aí do Aikido, só que essa grande, vamos dizer assim, divulgação aconteceu por outras pessoas, né? O Ueshiba começou ali e dali foram saindo várias pessoas que foram introduzindo o Aikido em diversos lugares do mundo. E vale dar destaque aí, né, para o mestre Minoru Mochizuki, que viajou para a França e introduziu as técnicas do Aikido em algumas escolas de judô, e também Tadashi Abe, que a partir de 1952 deu continuidade ao ensino dessa arte marcial no Ocidente. Tadashi permaneceu na França por 7 anos e tornou-se representante oficial da sede da Fundação Aikikai Honbu, que é uma organização que agrupa várias instituições de Aikido. A gente tem também a proliferação das organizações independentes, e a maior organização de Aikido atualmente existente é a Fundação Aikikai, que permanece sob o controle da família do Ueshiba mesmo. E apesar de tudo, a divulgação dessa arte marcial pelo mundo teve como consequência, obviamente, que eu já comentei também, o aparecimento de vários estilos, os quais foram maioritariamente desenvolvidos pelos principais estudantes do grande mestre, o Sensei Morihei Ueshiba. E eu vou falar um pouco sobre esses estilos de Aikido que desenvolveram. Bom, os primeiros estilos que tiveram uma repercussão significante, vamos dizer assim, foi o Yoseikan Aikido, que foi iniciado por Minoru Mochizuki, entendeu? O Aikido Yoshikan, que foi fundado por Gozo Shioda em 55, e o Aikido Shodokan, que foi desenvolvido por Kenji Tomiki em 67. Após a morte de Ueshiba, em 69, criaram-se mais 2 estilos de Aikido, e a principal controvérsia foi a saída do mestre Koichi Tohei do Aikikai Honbu,
em 74. Torrei ele abandonou o dojo após um desentendimento com o filho do fundador, Shumaru Ueshiba, que na época administrava a fundação Aikikai. Essa briga aconteceu porque os dois discutiram qual era o caminho mais apropriado para o desenvolvimento do Ki nos treinos de Aikido. E depois que Torrei deixou a instituição, ele fundou o seu próprio estilo, que é designado de Shinshin Toitsu Aikido, o qual é governado pela organização Ki Society. Bom, o último grande estilo de Aikido evoluiu da aposentadoria de Ueshiba em Iwama e Bariki, cujo a metodologia de ensino a longo prazo foi autoria do Morishiro Saito. Esse estilo é oficialmente conhecido por estilo Iwama e até certo ponto um reduzido número de seguidores formaram uma pequena rede de escolas, as quais denominaram Iwama Ryu. Bom, apesar desses praticantes desse estilo conservarem o Aikido após a morte de Saito em 2002, os seguidores do mestre dividiram-se em dois grupos. Um deles permaneceu com a fundação Aikikai, enquanto que o outro formou uma associação independente, a Shinshin Akushuhei Kai, em 2004, que era baseada nos conhecimentos do filho de Morihiro Hitohiro Saito. Bom, o Aikido ele é uma arte marcial ao qual leva muita disciplina e alguns lemas do Aikido são, vamos dizer assim, empregados na maioria dos dojos, que seriam mais ou menos 14 lemas, que são manter a disciplina, não se enervar, não se entristecer, não possuir sentimento hostil, ser compreensivo, ser tranquilo, ser pacífico, manter a ética, fazer amizade com todos, respeitar a Deus e as pessoas, ser humilde, ser justo e honesto, conscientizar-se que o Aikido representa o caminho de Deus, conscientizar-se que a prática do Aikido tem por princípio o autoconhecimento. Eu acho que essa arte marcial, além dela agregar a parte física e cuidar da sua saúde, ela também agrega uma parte intelectual e espiritual muito grande, tendo em vista de que é uma arte marcial que prega valores morais a todos os praticantes dela. É claro que religião é uma coisa que não tem nada a ver com um treinamento, ninguém vai te introduzir a uma religião por você treinar uma arte marcial. Eu já comentei aqui, inclusive, na história do ninjutsu, que existem algumas escolas, por exemplo, de ninjutsu, onde alguns rituais, algumas coisas são feitas e que isso desagrada pouco a alguns alunos que têm outras religiões. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou cristão e eu não compactuo, por exemplo, com outras religiões dentro de artes marciais. Então eu tenho o meu estilo e gosto de ser respeitado, assim como você também, se tem uma religião, já gostaria de ser respeitado. O que eu estou querendo dizer aqui é que esses valores são valores que realmente fazem bem a todos os seres humanos, independente de se tratar de uma religião ou de outra. Os ensinamentos são ensinamentos de amor, pacificação, ensinamentos de paciência, e são coisas que agregam a qualquer ser humano. Eu vou falar um pouco também da graduação do Aikido, ao qual eu também tirei do site da federação. E nós temos aqui em ordem, primeiramente a faixa branca, que é chamada de Mukyo. O quinto Kyo é a faixa amarela, quarto Kyo a faixa roxa, terceiro Kyo a faixa verde, segundo Kyo é a faixa azul, primeiro Kyo é a faixa marrom. E depois da faixa marrom nós temos a faixa Shodan, que seria a faixa preta. Nidan é a faixa preta de segundo grau, seguido de Sandan de terceiro grau, Yondan de quarto grau, Godan quinto grau e Fukin Shidoi, que é um professor assistente, Shidoin, que é um professor, e o Shinan, que é o mestre. As últimas classificações que eu acabei de dizer aqui são títulos que são atribuídos ao Indusha. Além de Godan, as promoções são feitas por méritos divididos a trabalhos realizados em prol da arte, amadurecimento técnico e da personalidade. O tempo que se demora para pegar uma faixa, como eu já disse, é bem relativo de academia para academia, por isso depende muito. Existem algumas instituições que colocam um tempo estimado de aulas que o aluno deve
participar para até então poder ser apto a participar de um exame da próxima graduação. No caso, eu vi aqui uma que, por exemplo, dá você aí mais ou menos uma estimativa de para faixa amarela 30 aulas, para faixa roxa mais 50 aulas, para faixa verde mais 100 aulas, para faixa azul mais 100 aulas e para faixa marrom mais 100 aulas. Bom, os tempos eles podem ser abreviados em caráter excepcional a critério do mestre, e os exames serão sempre realizados pela Kanshou, que poderá a seu critério solicitar a presença de outros Yudanshan, que são faixa pretas, e atribuir as notas, aprovando ou não o candidato que tem requisito caráter reprobatório aí. Então vai depender muito da sua dedicação, do que você está fazendo para conseguir se graduar na faixa. Requer muito tempo, dedicação, estudo, né? Como qualquer outra arte marcial. Bom, para quem conhece aí, o Aikido ficou mundialmente conhecido através também do artista Steven Seagal, que é 7º dan de Aikido. Ele protagonizou filmes como Difícil de Matar, Marcado para Morrer, Hoje Você Morre, Convido para Matar e mais um monte de filme que tem morte no nome. Complicado, mas é a realidade. Bom, um dos filmes que eu vi do Seagal foi Confronto Final, que é um filme de 2014, é um dos mais novos. E o restante são todos filmes mais antigos, de 94 ou até 2000 e pouco. Bom, lembrando que não existem competições de Aikido, mas em contrapartida existem muitas apresentações que são realizadas pelas próprias escolas de Aikido. E eu vou deixar uma dica para vocês aqui também de livros, ao qual eu li alguns e achei fascinantes. São livros que vão ajudar você a ter um conhecimento maior da história do Aikido, muito mais complexo. E isso que eu falei aqui, que é uma coisa totalmente resumida, é só uma pincelada na história de Morihei Ueshiba e algumas partes assim um pouco bem resumidas da divulgação do Aikido e do crescimento, mas existem esses livros, técnicas e várias outras coisas que você vai poder com certeza conhecer muito mais. Bom, os livros são O Caminho da Sabedoria, O Aikido e a Harmonia da Natureza, A Arte da Paz, Ensinamento do Fundador Aikido, Aikido, Manual Técnico, Os Segredos do Aikido e O Espírito do Aikido. São livros que eu aconselho a vocês a darem uma conferida. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da história do Aikido. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar se possível. Deixe aí o like de vocês para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueçam também aí de ver as outras histórias aí das outras artes marciais, que se você for seguindo uma ordem você vai ver que elas se encaixam em determinados momentos. Então é muito legal você ver aí vários outros vídeos de artes marciais aqui no canal. Eu já postei bastante vídeos sobre várias artes marciais. E é isso. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Fui. Game over. The King of Fighters. Order select. Round one, fight.
my disgust. Attack round 2. Fight. KO. Winner. With off die. Round 3. Fight. Winner. Order select. Round 1. Fight. KO. Winner. With off die. Round 2. Fight. KO. Winner. With off die. Round 3. Fight. Winner. Order select. Round 1. Fight. KO. Winner.俺一人十分。ラウンド2。ファイ
Order select. Round 1. Fight. KO. Winner. Round 2. Fight. KO. Winner. いろいろ教えてくださいね。お願いします。 Round 3. Fight. あややややや。あや。Winner. Order select. Round 1. Fight. Já que Morihei cresceu e se desenvolveu muito bem, e aos 13 anos ele já tinha se formado no colegial. Era uma pessoa muito ligada à cultura, ao intelecto e ao espiritual. Ele se formou no seu ensino médio na escola Abacus, e depois dele se formar ele já começou a trabalhar em um escritório de impostos na cidade de Tanabe. Mas Morihei era uma pessoa que era muito proativa, queria mudar, não conseguia parar. O negócio dele era inovação, e ele tomou algumas decisões que fugiam muito daquele sistema vivido por todos os cidadãos, principalmente os japoneses, muito sistemáticos. Ele se demitiu do seu emprego por volta de 1902 e ele se juntou a um movimento popular contra uma... Vou dizer para vocês com certeza que é uma arte marcial fascinante, que prende você, e além de uma arte marcial, ela é um estilo de vida. Com certeza todos os praticantes de Aikido têm como o Aikido não só uma arte marcial, mas como um estilo de vida. O que mais me interessou nessa arte marcial é que ela é uma arte marcial que não utiliza
de ataque, mas sim de defesa, e utiliza a própria força do adversário para que você possa se defender. Isso é uma coisa totalmente original. Para contar um pouco da história do Aikido, eu vou ter que contar um pouco da história de Morihei Ushida, que é tratado como o grande sensei por muitos, ou o pai do Aikido. A palavra Aikido ela é formada por 3 kanjis japoneses, mas ela pode ser melhor traduzida como o caminho harmônico na legislação pesqueira. Então ele voltou para Tóquio com o objetivo de recomeçar e ele abriu seu primeiro negócio. Começou a empreender ali em Tóquio, primeiramente começou a vender materiais escolares. E foi lá em Tóquio que Morihei teve o seu primeiro contato com as artes marciais. Ele treinou Jujutsu, ele treinou Kenjutsu e também se casou com Hatsu Itokawa, que era uma amiga de infância dele. Bom, devido à volta que ele teve para Tanabe, ele acabou perdendo um pouco o contato com as artes marciais. Mas, ao mesmo tempo, foi lá que ele retomou e foi num período da vida dele que foi o período do militarismo, da energia vital, alguns dizem a harmonia do universo, a harmonia da natureza ou a arte do não combate. Morihei ele nasceu em 14 de dezembro de 83 em Tanabe, que é uma província de Wakayama, e ele foi o 4º filho mais velho de Yoruko Ueshiba. Yoruko era um grande samurai, senhor de fazendas, tinha um grande prestígio e também era o conselheiro do vilarejo onde eles residiam. A mãe de Morihei também era uma pessoa muito influente, o nome dela era Yuki Itokawa e ela vinha de uma família de senhores de terra de descendência nobre. Morihei ele nasceu prematuro, já um pouco debilitado na sua saúde, mas isso aí não foi nada de agravante para a vida dele. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias, hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história do Aikido. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do The King of Fighters 2002, é um jogo que foi relançado esse ano, 2015, é uma versão, e eu resolvi trazer ele para contar a história do Aikido. Vou escolher os personagens que representam essa arte marcial fascinante, enquanto a gente vai para o que interessa, que é a história do Aikido. Bom, eu não tenho aí uma experiência muito grande com Aikido, porque eu não fui praticante de Aikido, mas eu pratiquei sistema, uma arte marcial russa com um grande mestre de Aikido. E isso me deu uma visão bem ampla sobre essa arte marcial, e como eu sou bem curioso, consegui aprender bastante movimentos de Aikido e posso